O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, com toda a igreja vivenciamos hoje o penúltimo domingo do ano litúrgico. Na próxima semana, quando celebrarmos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, estaremos concluindo o ano litúrgico. E justamente porque estamos aí já nos últimos dias do ano litúrgico da igreja, que não acompanha o ano civil, que nós vivemos em meio à sociedade, a palavra de Deus tem este caráter apocalíptico, escatológico, ou seja, nos fala das últimas realidades. Meus irmãos, assim como o ano passa, a nossa vida também passa. O mundo passa. A palavra de Deus, muito longe de ameaçar, ela quer nos refrescar a memória das promessas do Senhor. Quais são as promessas do Senhor? A salvação que Ele nos trouxe. Meus irmãos, a igreja sempre nos lembra, por meio de seu catecismo, as vindas do Senhor. 2 grandes vindas. A primeira vinda se deu pelo seu Santo Natal, o mistério da encarnação. Daqui a um tempo nós vamos entrar no Advento e vamos nos preparar para o Santo Natal de Jesus. Será a celebração do mistério da encarnação, em que vamos atualizar no nosso hoje a vinda primeira do Senhor. Ele veio para salvar a humanidade. A sua vinda primeira foi marcada pela humildade. Muitos não o reconheceram. Mas Jesus, meus irmãos, nos promete voltar uma segunda vez. É a chamada parousia. Será a sua vinda gloriosa. E ele voltará, melhor dizendo, revestido de poder e de glória. Virá como Redentor, virá como Salvador, virá como Rei do Universo, virá como Juiz para julgar os vivos e os mortos. Mas, meus irmãos, nos ensina São Bernardo, um santo da igreja, que entre a vinda primeira de Jesus e a sua vinda segunda, a parousia, existe a chamada vinda intermediária,
Ou seja, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele veio através de Maria, no mistério da encarnação. Ele voltará na sua glória para nos levar junto com Ele ao seu reino, o reino dos céus. Mas Ele vem no hoje da nossa vida. O Senhor vem, meus irmãos, ao nosso encontro por meio da sua palavra. O Senhor vem até nós por meio dos seus sacramentos na igreja, sobretudo o sacramento da Eucaristia. Os primeiros cristãos, meus irmãos, acreditando e esperando esta segunda vinda gloriosa de Jesus, eles rezavam na liturgia e nós continuamos a invocar: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem. É o que nós cantamos após a consagração, porque cremos nessa vinda do Senhor cada vez que nos encontramos em torno do altar para a atualização do sacrifício da cruz. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, enquanto o Senhor não volta na sua glória para nos levar ao seu reino de amor, a eternidade de Deus, a igreja invoca, a igreja clama, suplica ao seu divino esposo, ao seu Senhor: vinde, Senhor Jesus. Deve ser este, meus irmãos, o nosso clamor em todos os momentos da vida, sobretudo quando nós atravessamos as chamadas noites escuras da alma, quando a cruz se faz pesar além da conta, quando nós atravessamos este momento que o profeta Daniel nos falava, tempo de angústia, ou tempo de tribulação, que o Senhor Jesus nos falava no Evangelho. Vem, Senhor Jesus, e Ele vem com a sua misericórdia, com a sua bondade, restaurar a nossa dignidade de filhos de Deus. Meus irmãos, utilizando este gênero literário, o gênero apocalíptico, a palavra de Deus não vem, na verdade, nos falar do fim do mundo, mas vem nos revelar o fim de um mundo. Há muita diferença entre o fim do mundo e o fim de um mundo. A palavra vem nos anunciar que o mundo marcado pela corrupção, pelo pecado, pela discórdia, pela infidelidade, pela maldade, está com seus dias contados. Então é um mundo marcado pelo pecado, pela desobediência aos mandamentos de Deus, é que está fadado a ser destruído. Meus irmãos, com a nossa morte, a nossa vida não é destruída. Nós estamos caminhando para um fim de um mundo, mas nós não estamos caminhando para um absurdo, para o nada. É aí que entra a nossa esperança na vida eterna. Com toda a igreja, meus irmãos, nós vivemos este tempo chamado tempo da igreja, tempo da misericórdia, tempo de nós fazermos as nossas escolhas. Portanto, meus irmãos, é nesta vida, com a família que temos, com a comunidade que frequentamos, que caminhamos juntos, é que nós fazemos as nossas escolhas pelo reino dos céus ou não pelo reino dos céus. É nesta vida que fazemos a nossa opção pelo reino do Senhor. Portanto, meus irmãos, aproveitemos este tempo da misericórdia. Nós estamos às vésperas do ano santo da misericórdia, que o Papa Francisco convoca para toda a igreja. Quero o Santo Padre nos ajudar a redescobrir este atributo de Deus. Ele é misericordioso. Porém, meus irmãos, não devemos entender misericórdia de Deus como um Deus permissivo, um Deus que permite fazer tudo. Eu peco, eu desobedeço a Deus, ofendo a Deus, mas Ele é bom, né? Ele é misericordioso. Vai nos ensinar o apóstolo São Paulo que de Deus não se zomba. Meus irmãos, não se brinca de ser cristão. A nossa salvação eterna deve ser a nossa maior preocupação nesta vida, porque é aqui neste mundo que optamos ou não pela salvação eterna. Esses últimos dias do ano litúrgico são dias oportunos para nós lembrarmos aquilo que a igreja chama de novíssimos, que hoje em dia ninguém reflete mais, parece. O que são os novíssimos? São as realidades eternas, o céu, o juízo, o paraíso ou o inferno. Infelizmente, meus irmãos, o inferno é uma possibilidade para todos nós. O Senhor Jesus é o justo juiz.
Por exemplo, cada vez que a gente se confessa, procura a confissão com o coração contrito, arrependido mesmo de nossos pecados. Ali na figura do sacerdote, o Senhor Jesus se apresenta a nós como juiz justo. E olha que bonito, meus irmãos, é o único tribunal que existe que acontece o seguinte: quando nós reconhecemos os nossos malfeitos, os nossos erros, recebemos como sentença o perdão, a liberdade, a redenção. Cada vez que nos confessamos, meus irmãos, é uma experiência de juízo particular que nós vivenciamos. Quando da nossa morte física, seremos submetidos ao juízo particular, e o Senhor saberá recompensar-nos por todo o bem que nós soubemos praticar nesta vida. E esperaremos com a volta gloriosa do Senhor, aí sim acontecerá o juízo universal. Meus irmãos, não são contos de carochinha, são verdades eternas, que hoje em dia estão sendo esquecidas, infelizmente, pelo nosso povo católico, pelo povo cristão. Nós temos tantas preocupações nesta vida, e esquecemos da vida eterna que nos aguarda. Então esta liturgia, mais uma vez lembro, não é para ser ameaça para ninguém, muito pelo contrário, é para nos trazer alento, alegria. Os primeiros cristãos, meus irmãos, falavam do Dies Domini, o dia do Senhor, que será justamente esse dia em que Ele vai voltar a segunda vez, para nos arrebatar junto dEle no céu. E justamente foi esta fé e esperança no dia do Senhor que fortaleceu os primeiros cristãos, aqueles cristãos da igreja primitiva, a não vacilarem na fé. Por isso muitos morreram martirizados. Houve o derramamento de sangue, porque testemunharam com alegria a fé no Deus vivo e verdadeiro. Pensavam consigo: não importa para nós perder a vida aqui, estamos preocupados com a vida eterna. Meus irmãos, nosso querido Papa Emérito Bento XVI falava o seguinte, escreveu certa vez o seguinte, que os primeiros cristãos, muitos deles viveram o martírio, literalmente falando. Muitos deram a vida por amor a Cristo e a sua Santa Igreja. Hoje, os cristãos vivem o martírio da ridicularização. Ou seja, aqueles católicos que realmente querem viver a sua fé, querem ser fiéis à vocação que Deus lhes chama, à santidade, ao matrimônio, ao sacerdócio, são ridicularizados. Não é assim mesmo que acontece? Quantas pessoas querem viver santamente a sua vida e são ridicularizados, são banalizados, são motivos de anedotas, de piadinhas de mau gosto, de piadinhas sem graça. Meus irmãos, é o chamado martírio da ridicularização que somos submetidos. Mas esta esperança na vida eterna deve encher o nosso coração de alegria, sobretudo quando nós atravessarmos tempos difíceis na vida, as dificuldades, a enfermidade, crises pessoais, crises conjugais. Meus irmãos, nenhum sofrimento terá a última palavra na nossa vida, nem mesmo a morte física será o fim da nossa vida, justamente porque cremos na ressurreição, cremos na vida que não tem fim, na eternidade do Senhor. Eternidade essa que já começa aqui agora, através da nossa adesão ao Senhor, da nossa abertura de coração. Nós não sabemos, meus irmãos, o dia que o Senhor vai voltar, nem mesmo Cristo sabe. Ele revela esse segredo para nós hoje no Evangelho. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai eterno sabe. Mas, meus irmãos, não tenhamos medo deste encontro definitivo com o Senhor. Certamente vai ser um encontro de amor. Nossa alma vai reconhecer o Senhor. Nós vamos dizer assim: é o Senhor que volta glorioso. E o Senhor certamente vai saber nos reconhecer. Ah lá, é o Rogério, é o João, é o Gabriel, é o Gilmar, é a Maria, que sempre me seguiu fielmente. E seremos arrebatados ao Senhor. Então que essa liturgia, meus irmãos, desperte em nós a alegria, o desejo de estarmos preparados para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Amém?